João capítulo 4, a partir do versículo 1, é o texto que nós vamos ler e vamos meditar um pouco nesse texto, fazer algumas aplicações que são relevantes para a nossa vida como crentes. Nós que já somos cristãos, temos tanto a agradecer, temos tanto a reconhecer, temos tanto a retribuir ao Senhor por aquilo que Ele fez em nossas vidas, né? Porque Ele um dia nos tocou, um dia nos encontrou. Eu sempre gosto de dizer que é um hábito as pessoas falarem, quando eu encontrei a Jesus, mas na verdade nós nunca encontramos Jesus, foi Jesus quem nos encontrou, porque éramos nós que estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, então Jesus foi lá e nos encontrou. E Ele nos encontrou e nos resgatou e nos trouxe para a luz e nos rompeu os grilhões, e por isso nós somos salvos, somos servos do Senhor. E se você está aqui nessa noite e você ainda não é crente, esta é a sua oportunidade. Este é o momento em que Deus está convocando você para uma decisão ao seu lado, desafiando você a andar com Deus. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele não veio para ser um mártir, né? Há uma música, um cântico que diz, Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, mas Jesus Cristo nunca foi um mártir, porque mártir é aquele que, se necessário for, morre por uma causa, mas ele não tem este objetivo inicial. Se for preciso, ele até morre. Mas Jesus Cristo não é um mártir porque Ele não morreu porque precisou. Jesus Cristo veio para morrer. Ele fala, eu dou a minha vida, né? Ninguém tem poder de tirá-la de mim, eu tenho poder para dá-la e tornar a tomá-la. Então veja, Jesus Cristo quando veio a este mundo, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e o Filho de Deus andou por este mundo, desafiando homens e mulheres a andarem com Ele, a assumirem corajosamente a postura de cristãos, a entregarem a Ele toda a sua vida, todo o seu coração, tudo aquilo que são, tudo aquilo que tem e que não tem, no sentido das suas ansiedades, dos seus medos, das suas fraquezas, dos seus pecados. Jesus Cristo diz a Zaqueu, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja, se você está aqui nesta noite, algemado por um peso e andando sem direção e com seu coração pesado, cansado e muitas vezes se perguntando qual é na verdade o sentido de todas estas coisas. Para que afinal de contas nós nascemos, vivemos neste mundo? Passamos um período aqui que é tão curto. Quando a gente é jovem, a gente acha que é longo, mas depois de uma certa idade a gente começa a perceber como a vida passa depressa, como os nossos dias aqui são poucos e como eles vão se passando sucessivamente com tanta rapidez. E é só para isso que nós viemos a este mundo? Nós nascemos, crescemos, constituímos família e temos filhos ou não, e trabalhamos e pagamos contas e precisamos nos alimentar e envelhecemos, adoecemos e um dia então partiremos, e a vida é só isso. E se você sente que a vida é algo mais, então eu quero dizer para você, isto é algo que a Bíblia diz, que Deus colocou, tudo fez Deus, diz Salomão lá em Eclesiastes, tudo fez Deus formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O que quer dizer com isso? É que há no íntimo de cada ser humano aquela sensação de que a vida não pode ser somente o que nós vivemos aqui. A vida não pode ser só isso. Todos nós temos esta sensação em maior ou menor grau em cada momento de nossas vidas. E se você que está aqui nesta noite ainda não é um cristão, aprenda o que esta mulher samaritana aprendeu na beira daquele poço, naquele sol terrível da Palestina, naquele calor intenso, quando ela foi encontrada por Jesus Cristo. E o coral vai cantar depois, eles nem sabiam, mas vão cantar de novo, e vão cantar a música daquela mulher, que podia ser o hino da mulher samaritana. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Eu acho que a Cristina foi até beber água, que ela fica nervosa. Eu falei, Cristina, você vai... Não, pastor, não, se vira. E o coral vai cantar de novo. Sabia, Júlio? Pois ninguém sabia, mas vocês vão cantar hoje esse hino novamente. Fiquem apostos, porque vocês cantarão. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água da vida, ou água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Até aqui, a palavra do Senhor. Esta é uma história extraordinária. Extraordinária por vários motivos, há vários detalhes e várias nuances nessa história que chamam a nossa atenção e que devem nos levar a refletir no imenso amor de Deus. O texto está claro diante de nós. Começa dizendo que Jesus Cristo, ele está indo, é isso, da Judéia para a Galiléia. Eram regiões daquela cidade, daquele espaço onde Jesus se movimentava, da Palestina, regiões de Israel. E ele vai da Judéia para a Galiléia. O texto diz, na verdade, que era-lhe necessário passar por Samaria. Você precisa entender que Samaria é um lugar onde moravam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos, eles eram um povo desprezado pelos judeus. A origem dos samaritanos está lá no livro dos Reis. Depois do primeiro, quando o reino do norte, o reino de Israel, é levado cativo, é destruído pelos assírios, então a terra ficou vazia, a terra ficou sem população, e o rei da Síria deixa que os mais pobres fiquem ali. A capital do reino do norte era Samaria. Então as pessoas ficam morando ali para cuidar da terra. E o rei, então, numa política de repovoamento, ele começa a trazer pessoas de vários lugares, de vários países, de vários povos, para que habitassem ali. O reino de Israel não existe mais, mas a terra precisa ser cuidada. Então ele traz pessoas de vários lugares. Estas pessoas começam a se misturar com os poucos israelitas que ficavam ali, e eles começam a ter uma mistura de culto. É um culto misto. Aí eles adoravam Adrameleque e Anameleque, eles adoravam várias divindades pagãs, divindades que exigiam muitas vezes sacrifícios humanos, que exigiam uma série de procedimentos que iam totalmente contrários à palavra de Deus, mas o povo de Israel, aqueles remanescentes, começam a se misturar ali. Isso dá origem aos samaritanos, aquelas pessoas que viviam ali, e eles têm agora um culto que é muitas vezes focado no Deus de Israel, mas é misturado, é contaminado com uma série de preceitos de povos pagãos. Este povo, eles aceitam apenas o Pentateuco, eles não se dão com os judeus. Os judeus, eles são os remanescentes do reino do sul, o reino de Judá, o reino que permanece por mais quase 200 anos após a queda do reino do norte. Este reino do sul permanece até que em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e também acaba ali o reino do sul. Estes remanescentes que viviam em Judá, eles agora são chamados de judeus. Então há esta rixa, judeus e samaritanos. Eles não se dão, eles não se falam. Quando Jesus Cristo conta a história, a parábola do bom samaritano, ele choca a sua audiência,
Porque, na verdade, os judeus, particularmente os fariseus, que eram a seita dos religiosos judeus, os entendidos da lei, aqueles que se diziam e se achavam melhores do que os demais, eles desprezavam os samaritanos. E Jesus conta aquela história, então, que um homem foi atacado na estrada para Jericó, foi espancado, ficou ali quase morto, passa um sacerdote, não cuida, passa um levita, não cuida, e vem um samaritano. Quando Jesus introduz a figura do samaritano na história, os judeus ficam inquietos e ficam pensando, agora ele vai acabar de matar o homem, mas é o samaritano na história de Jesus que para e que cuida. Então Jesus diz, olha, você precisa agir desta maneira. Veja, para o judeu, o samaritano valia menos do que um cachorro. Entenda algo mais interessante ainda, que cachorro para o judeu não era o que o cachorro é para você e para mim hoje. Cães hoje são animais de estimação, são animais queridos, muita gente tem cães em casa e gostam deles e cuidam deles e são companheiros nossos, fazem companhias para os filhos, para os avós, para nós mesmos. Naquela época não, os cachorros, os cães que viviam em Jerusalém naquela época de Jesus, eram animais quase selvagens, eles viviam na rua, eles não eram tratados, muitos deles tinham raiva, eles atacavam as pessoas, eram animais desprezíveis, eram animais perto dos quais ninguém queria estar, e para um judeu, um samaritano valia menos do que um cachorro. Essa era a relação que existia entre eles. Agora veja, Jesus Cristo está indo da Judéia para a Galiléia, e o texto diz que era necessário passar por Samaria, mas esta necessidade não é uma necessidade geográfica, porque se você olhar no mapa, claro que em linha reta, que é o caminho que Jesus faz, ele sai da Judéia, atravessa o território de Samaria e chega até a Galiléia, mas na verdade, todo bom judeu não fazia isso. Ele fazia o caminho mais longo, ele atravessava para outra margem do Rio Jordão, passava pela Pérea, atravessava novamente para cá e chegava na Galiléia, porque eles não queriam contato, eles não se falavam, eles não chegavam perto uns dos outros. Além do mais, um judeu que se arriscasse a passar pelo território de Samaria, estava correndo sério risco de ser apedrejado, corria o sério risco de ser maltratado, corria o sério risco de ser mesmo morto. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, para você que não é crente e para você que é crente, é a primeira aplicação desse texto, a primeira verdade que fala profundamente ao meu coração. Jesus não mede esforços para nos encontrar. Veja, Jesus Cristo, ele se coloca numa posição de vulnerabilidade, porque esta necessidade, como eu disse, não é uma necessidade geográfica, é uma necessidade motivada pelo amor. E aqueles que são motivados pelo amor, eles são levados, em primeiro lugar, a ir onde normalmente não iriam. Em segundo lugar, a falar com quem normalmente não falariam. Em terceiro lugar, aqueles que são motivados pelo amor, eles são levados a colher resultados que normalmente não colheriam. Jesus Cristo veio a este mundo, mas não era provável, não era lógico que Deus fizesse isto. Porque quando Deus cria um homem, Ele diz, olha, você está colocado aqui numa posição de perfeição, numa posição privilegiada, e você só precisa me obedecer em um teste. E se você falhar, você vai morrer. E o homem falha, o pecado entra no mundo, e Deus te havia dito que o homem não tinha mais o direito a viver, mas movido por amor, por graça, por misericórdia, Deus providencia um substituto na pessoa de Jesus. Então veja, não era provável, não era esperado, não era lógico, geralmente Deus não viria a este mundo em forma humana, mas Ele o fez porque Ele é motivado por amor. Deus não mede esforços para encontrar um pecador. E aí eu que sou crente, eu penso, Deus não mediu esforços para me encontrar. Eu vivia algemado por um peso, eu vivia em trevas, eu vivia na escuridão, e Deus não mediu esforços. Por isso eu tenho que louvar ao Senhor. Por isso meu coração se alegra em adorar ao Senhor. O profeta Oséias, usando uma linguagem que era muito própria a ele mesmo, porque ele era um cuidador de bois, ele era boieiro, e ele diz, Deus fala através do seu profeta, com laços de amor vos atraí.
Deus de longe nos chama porque Ele nos ama, e Ele vai aonde não seria provável que Deus fosse, e Ele fala com quem não seria normal com quem Ele falasse, que é conosco. Deus, o Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, Ele se comunica conosco. Agrada a Deus se revelar a nós, agrada a Deus dizer: olhe para mim, porque eu estou aqui, porque eu tenho um propósito para a tua vida, porque eu quero falar com você, porque eu quero salvar você, porque eu vim aqui para te resgatar. E se você está aqui nesta noite e não é crente, não importa qual tenha sido a sua vida, Jesus Cristo veio aqui buscar você. E o texto continua dizendo que ele chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, uma terra que Jacó havia dado há muito tempo atrás ao seu filho José. Jesus então senta na beira do poço, no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. A história começa a ficar dramática. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo senta junto à fonte, né? A gente costuma dizer a mulher à beira do poço, mas na verdade era uma fonte, né? Era uma fonte que jorrava ali, uma fonte constante, as pessoas iam ali pegar água. E aquela mulher vem tirar, o texto diz que era quase a hora sexta. Quase a hora sexta é meio-dia. E ninguém sai para pegar água meio-dia naquela região, porque o sol é inclemente, porque o calor é imenso. Mas por que será que aquela mulher foi tirar água meio-dia? Porque o texto já nos contou quem era aquela mulher. Era uma mulher perdida, era uma mulher provavelmente falada na cidade, uma mulher que fazia parte da rodinha de fofoca de muita gente que não tem mais o que fazer e gosta de falar da vida dos outros. Era uma mulher com a sua vida estragada, ela já tivera 5 maridos, e agora ela vive com uma pessoa que não é seu marido, ela vive em pecado, ela vive em concubinato, ela vive amigada, ela não tem um compromisso com aquele homem de casamento. E aquela mulher é uma mulher de quem ninguém gosta, é uma mulher para quem todo mundo olha torto, é uma mulher que provavelmente quando ela se aproxima de um grupo, as pessoas disfarçam e vão saindo, ou alguns nem se dão ao trabalho de disfarçar, simplesmente fazem cara feia para ela, viram as costas e saem, como que dizendo: você não é digna de estar aqui. E aquela mulher, ao contrário do costume daquela época, quando nas primeiras horas do dia, quando o clima ainda é fresco, quando o sol ainda não está torrando, quando ainda há melhores condições e as pessoas vão à fonte tirar água, aquela mulher fica em casa. Aquela mulher está sozinha, aquela mulher não pode se expor, ela tem vergonha, ela se sente humilhada, ela se sente diminuída, ninguém gosta daquela mulher. E aquela mulher, ela sai meio-dia, debaixo de um sol tórrido, para ir buscar água. Agora veja, Jesus está sentado lá, porque ele sabia que aquela mulher estaria ali, ele sabia que aquela mulher precisava de salvação, ele sabia que aquela mulher precisava ser encontrada com Jesus, e ele espera por aquela mulher no lugar mais improvável. Eu fico pensando, irmãos, em como Jesus Cristo controla as coisas e como ele tem o seu programa e ele vai cumprindo este programa de forma inapelável. E aí há algo interessante, porque ele para falar com aquela mulher e ele fala: dá-me de beber. Ele puxa assunto com aquela mulher, um tema comum, porque ela está na beira da fonte, e aquela mulher pergunta: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E entre parênteses o autor explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas era mais do que isto. Aquela mulher era uma samaritana, e ela era uma mulher, e Jesus é um rabino, é um mestre judeu, e mestres judeus não falavam com mulheres, porque veja, os samaritanos valiam menos do que os cães, as mulheres valiam um pouco mais apenas. Então Jesus Cristo olha para aquela mulher samaritana e fala com ela. A segunda coisa que eu quero destacar para você nesta noite é que Jesus não está preocupado com as nossas convenções, com os nossos conceitos ou com os nossos preconceitos. Jesus não está preocupado com a vida que você levou até aqui.
Jesus não está preocupado com o que você fez com a sua vida até aqui. Pastor, a minha vida é muito confusa, a minha família é muito problemática, a minha história é triste. Pastor, eu tenho dores, eu tenho lutas, eu tenho cicatrizes, eu tenho fracassos, eu tenho frustrações, eu tenho desânimos, eu tenho muitas coisas que me impedem de caminhar e de sentir que há um propósito na minha vida. Mas Jesus Cristo para e diz: olhe para mim, porque eu quero me relacionar com você. E quando Jesus Cristo olha para nós, Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, não se preocupe com a sua vida passada, o que você vai fazer com ela daqui para frente. Decisões erradas, e aquela mulher tomou muitas ao longo da sua vida, 5 maridos. A Bíblia não diz se aqueles maridos morreram, se a mandaram embora, se ela se divorciou porque quis, se eles batiam nela, se eles eram fiéis ou infiéis. Fato é que aquela mulher teve 5 maridos. Alguém que passou por 5 casamentos, minimamente não alcançou uma estabilidade emocional. Aquela mulher fez escolhas ruins ao longo da sua vida, e ela agora fez mais uma, porque ela vive com uma pessoa que não é seu marido. Agora deixa eu contar uma história para você. Em 1902, na Martinica é uma ilha que pertencia ao governo francês, era chamado de território ultramarino. Depois ela passou a ser uma unidade independente, que praticamente significa a mesma coisa, apenas que tem um pouco mais de autonomia. Ainda hoje o presidente da Martinica é escolhido pelo presidente da França. É interessante isso, mas em 1902, lá na cidade, não sei o nome, não lembro o nome, que era a capital daquela ilha, iam haver eleições para presidente, para governador. E o governador, ele queria se candidatar à reeleição, e apenas ele era o candidato. E ele falava para todo mundo: olha, você precisa votar em mim, porque eu tenho boas relações com a França. Se vocês votarem em mim, nós vamos continuar sendo beneficiados por todos os recursos que a França manda para nós. França é um país rico, um país desenvolvido, e nós precisamos destes recursos. E ele usava sempre esse argumento para se manter no poder. Acontece que há um vulcão naquela ilha, que era um vulcão ativo. De tempos em tempos ele entrava em erupção. E os vulcanólogos, eles já estavam dizendo, anunciando há um tempo, que aquele vulcão estava prestes a entrar numa erupção muito forte. Mas aquele governador disse: olha, não há perigo, fiquem aqui. As pessoas queriam sair, elas não queriam votar no dia da eleição, porque elas queriam se afastar da cidade. Ele mandou que a polícia fechasse as saídas da cidade, para que ninguém pudesse ir embora. E ele disse o seguinte: olha, aqui é o lugar mais seguro, ainda que haja erupção, aqui vocês estarão seguros, fiquem aqui e votem em mim. Acontece que no dia da eleição, aquele vulcão entrou em erupção. No dia 2 de maio de 1902, cerca de 28 mil pessoas morreram, inclusive o governador. Ali aquela cidade acabou, a capital mudou, por causa de uma decisão ruim. Agora veja, decisões ruins, elas trazem consequências ruins. Mas o fato é que depois daquele episódio, a capital mudou de lugar, foi para uma outra cidade, e as pessoas, os poucos sobreviventes, disseram: nós temos que nos reorganizar, nós precisamos recomeçar, nós precisamos refazer a nossa vida. Eles construíram outra cidade, eles mudaram o seu sistema de eleição, eles mudaram o governador, que vinha de uma família que estava no poder há muito tempo, e aquela família agora não domina mais, e a história daquele povo mudou. Jesus Cristo, quando se relaciona com aquela mulher, ele diz: olha, você fez escolhas ruins, a sua vida está destruída, as consequências têm sido terríveis. A Bíblia não diz se ela tinha filhos, mas imagine se ela os tivesse. Talvez alguns filhos de pais diferentes e que não estavam mais presentes, e aquela mulher não tem ninguém para ajudá-la, ela não tem ninguém para poder apoiá-la, ela tem apenas atrás de si uma história de escolhas mal feitas. Mas Jesus Cristo diz: você não precisa mais ficar presa a este governo do pecado na sua vida, você precisa reconstruir, você precisa recomeçar, e eu quero fazer isto na sua vida. Então Jesus Cristo diz: olha, mulher, se você conhecesse, no versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Veja, quando Jesus Cristo fala para aquela mulher: Senhor, dá-me de beber, na verdade, Jesus Cristo não precisa que aquela mulher lhe dê água.
Quando Jesus Cristo diz, dá-me o teu coração, Ele não precisa do teu coração nem do meu. Somos nós que precisamos. E se nós entendermos e conhecermos o dom de Deus, e Jesus Cristo é o dom maior de Deus, nós pediríamos, Senhor, recebe o meu coração. Irmãos, quando entendemos este amor, que faz uma caminhada desnecessária, que se coloca numa posição de vulnerabilidade, e Jesus Cristo veio a este mundo, Ele abre mão da sua glória, aquele a quem os anjos adoram, e Ele vem a este mundo para andar conosco, para viver conosco, para suar. O texto diz que Ele estava cansado, o Filho de Deus se cansou, suou, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, sangrou, finalmente morreu por você, por mim, para nos dar a vida. Quando entendemos isso, Senhor, recebe o meu coração, porque Ele é Teu. Esta igreja de Vargem Pequena é uma igreja que está aqui há 71 anos, porque tem sido preservada pelo Senhor. E como é bom estar aqui, irmãos, como é bom ver esta igreja retomando as suas atividades. Hoje o Alex falou para mim, todo bobo, a orquestra já está tinindo, não é isso? Daqui a pouco a orquestra vai tocar aqui novamente, a equipe de louvor está voltando, os instrumentistas, a gente está sentado junto novamente, daqui a pouco as máscaras vão embora, e a gente está retomando, a gente está tratando da escola dominical, está pensando, elaborando projetos, as crianças estão trabalhando, as crianças vão ter cantata, de manhã as crianças cantaram, o coral cantou aqui, vai cantar de novo, Cristina melhorou, bebeu água, respirou, vai cantar de novo, sabe, isso tudo é bênção de Deus, e como é bom estar aqui, mas isso tudo é por causa do dom de Deus, por causa de Jesus, que nos mantém firmes ao longo desses 71 anos. E daqui a 71 anos, não sei se você vai estar aqui, mas eu vou, porque eu sou jovem ainda, estarei aqui com 124 anos, neste púlpito, sentado aqui, dormindo no culto, mas esta igreja estará aqui, louvando e exaltando ao Senhor, porque só Ele é digno da nossa adoração. E quando eu vejo tudo isso que nós cantamos no culto, e quando eu penso em todo este amor, eu tenho que dizer, irmãos, nós precisamos dar cada vez mais o nosso coração ao Senhor, e dizer obrigado, Senhor, porque Tu te interessas por mim. E aquele cântico antigo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E aquela mulher, ela começa a questionar, Tu és maior do que nosso pai Jacó, e Jesus diz para ela, qualquer que beber desta água que tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquela mulher diz, Senhor, me dá dessa água, e Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá, e aquela mulher constrangida, talvez abaixe sua cabeça e diga baixinho, não tenho marido. E aí Jesus Cristo fala para ela, disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e aquele que tens agora não é teu marido. A coisa mais seguinte que eu quero destacar para você meditar nesta noite, é que Jesus conhece toda a tua história e todo o teu coração, e ainda assim, Ele quer se relacionar contigo. Não há nada que Jesus não saiba a teu respeito. Você pode esconder algo na sua vida dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua igreja, do seu pastor, mas você não pode esconder nada de Jesus. Aquela mulher nunca tinha visto Jesus, ela nem sabia ainda quem Jesus era, mas Jesus sabia quem era aquela mulher. E Jesus então confronta aquela mulher com a sua própria realidade de pecado. E aquela mulher, então, ela tenta desconversar, veja, porque ela diz assim, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Entenda, aquela mulher, ela quer desconversar. Jesus Cristo fala, chama o teu marido. Não, não tenho marido. Sim, você não tem, porque o que você tem não é seu marido, além dos 5 que você já teve. Aquela mulher, ela desvia o assunto para uma questão teológica. Porque os samaritanos, eles diziam que tinham que adorar ali, naquele lugar, em Samaria, no Monte Gerizim. E os judeus diziam que não, que a adoração tinha que ser feita em Jerusalém. Ela traz o assunto, a conversa, para questões teológicas, para fugir do pecado.
para fugir da realidade da confrontação com o seu pecado. Mas Jesus Cristo não deixa, ele fala assim, olha mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte, olha só, não interessa em Jerusalém, em Gerizim, não interessa suas concepções religiosas, não interessam essas questõezinhas que vocês ficam arrumando para discutir, você precisa de um relacionamento verdadeiro com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus sério, você precisa fazer isso em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito, significa com toda a sua intensidade, é colocar o seu coração, a sua alma, a sua sinceridade. Por isso tem que ser em verdade, não adianta ser da boca para fora. Você pode vir a esta igreja, você pode ir na Assembleia de Deus, você pode ir na Nova Vida, na Metodista, na Presbiteriana, nesta ou naquela. Se o seu relacionamento com Deus não for de verdade, você não será salvo. Mas se for, você estará no céu para todo sempre. É preciso que haja verdade, é preciso que haja sinceridade. E Jesus Cristo, então, começa a dizer, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então aquela mulher disse, eu sei que o Messias, que é o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus bate o martelo e ele diz, eu sou, eu que falo contigo. A partir daquele momento, aquela mulher não tinha mais o que dizer. Quando Jesus mostra para ela que ele a conhece, que ele sabe das suas falhas, que ele sabe dos seus deslizes, mas que ainda assim que ele a ama, aquela mulher agora está diante de uma decisão. E nesta noite, se você ainda não é crente, eu quero chamar você a uma decisão. Jesus Cristo diz, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. O que você vai fazer agora? Qual vai ser a tua posição? Você vai dizer, como alguns dizem, eu preciso pensar melhor sobre estas coisas, eu quero mais tempo para analisar e outro dia eu penso nisso novamente. Eu preciso de mais prazo, não há prazos para com Deus. Interessante que, há pouco tempo atrás, morreu aquela menina cantora no acidente de avião, Marília Mendonça, não é isso? Marília Mendonça. E foi um assunto que movimentou aí as redes sociais, os canais de informação. Ela é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, e muita gente falou disso e ficou falando disso durante alguns dias. E eu disse naquela ocasião e digo de novo, é interessante como as pessoas têm tanta prontidão em falar da morte dos outros e são tão pouco prontas a falar da sua própria mortalidade. Não, fulano morreu, caiu o avião, a culpa foi do piloto, foi falha técnica, foi o tempo, foi isso, foi aquilo, e todo mundo fala um monte de coisa, e as pessoas ficam falando e especulando, mas quando conclamamos as pessoas, quando as confrontamos com a sua própria mortalidade, eu não quero falar disso não, esse assunto é muito desagradável. Para onde você irá quando deixar esta vida? Esta é a pergunta. Jesus Cristo diz, eu sou, eu que falo contigo nesta noite. Aquela mulher, ela tomou uma atitude. Veja, o versículo 28 diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quando aquela mulher diz para as pessoas, olha, venham ver este homem que disse tudo quanto eu tenho feito, ela está dizendo em outras palavras, venham ver um homem que me disse a verdade. Porque Jesus Cristo não enrola, Jesus Cristo não usa de subterfúgios, Jesus Cristo não fica tergiversando, ele vai direto ao ponto. Ele fala, olha mulher, eu sei quem você é, eu conheço os teus pecados, eu conheço a tua vida, você precisa se reconciliar com Deus, e eu sou a solução para você. Em poucas vezes, Jesus fala de forma tão direta com alguém, como ele falou com esta mulher samaritana, e como ele fala com você nesta noite.
Ele diz para você que está aqui: eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço o teu passado, eu conheço as tuas falhas, as tuas frustrações, os teus medos, eu sei as lágrimas que você derrama, eu sei que você tem vergonha de muitas coisas que você fez, eu sei que você tomou muitas decisões ruins ao longo da vida, eu sei que você não gosta nem de falar, nem de pensar nestas coisas, eu sei, mas ainda assim, eu amo você, eu sou Jesus. Naquela religião mista de Samaria, aquela mulher tinha ouvido muita coisa, mas nunca tinha ouvido a verdade, como Jesus Cristo falou para ela naquele momento. Para você que não é crente, Jesus Cristo diz: eu sou. O que você vai fazer com isso? Para você que é crente, Jesus Cristo diz: eu sou. Fale de mim para os demais. Aí, Gilza, aquela mulher vai, a Bíblia não diz isso, mas poderia ter sido assim. Aquela mulher chega, vem Coral, vem. Aquela mulher chega na cidade, e quando ela chega, as pessoas ficam olhando para ela, porque ela é famosa na cidade, pela sua vida de pecado, pelas escolhas ruins. E aí ela chega lá, e ela começa a falar: olha, eu conheci um rabino judeu. Mulher, você é doida. Judeu não tem nada para ensinar para a gente. Não, vocês não sabem, aquele homem me falou quem eu sou, aquele homem me conhece profundamente, aquele homem sabe exatamente o que eu tenho feito com a minha vida, e ele se dispôs a me amar apesar de mim. Aquele homem não me ama pelo que eu sou, aquele homem me ama, Joel, apesar de quem eu sou. Aquele homem me ama, Daniel, apesar de todos os meus erros. Aquele homem não joga pedras em mim. Aquele homem me oferece, Júlio, uma oportunidade de mudanças. Por isso eu quero dizer para vocês aqui: venham todos já fruir a salvação. Aquela mulher começa a cantar: eu perdi do pecador, longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo viu. Eu tinha vergonha, eu ia meio-dia tirar água porque eu não queria olhar para ninguém, eu não gostava de olhar para as pessoas, eu não gostava que as pessoas olhassem para mim, eu não gostava nem de me olhar no espelho, eu olhava para mim, eu me sentia mal, eu era infeliz, eu era triste, eu era sem rumo, eu era sem propósito, mas Jesus Cristo olhou para mim. E o olhar de Jesus é diferente, porque quando Ele olha para mim, Ele olha com amor e dizendo: eu estou aqui, eu sou, eu falo contigo, e eu vou te dar água viva, me pede que eu vou te dar, e você não vai ter sede nunca mais. Talvez aquela mulher tivesse a voz parecida com a da Cristina, e aí ela vai cantar, e você vai louvar a Deus comigo, porque esta poderia ser o hino, o nome deste hino, que não é, poderia ser a canção da mulher samaritana. E é isso que nós vamos ouvir agora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, preste atenção na letra deste hino. Se você quiser, pode acompanhar aqui a letra. Vai projetar ali? Tem como projetar? Não, porque eu peguei de surpresa. Não tem a letra aí. Mas preste atenção na letra deste hino. E faça deste hino o seu canto de vitória. Cristo me amou, me livrou, seu imenso amor me transformou. Não é isso? Vamos ouvir. Versículo 39 continua dizendo: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos,
rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Veja, quando nós testemunhamos do que Cristo fez por nós damos às outras pessoas a oportunidade de vir, ver, ouvir e crer por si mesmas. Aqueles homens ficaram impressionados com a mudança naquela mulher. Aquela mulher agora não tem mais um rosto triste, abatido, um rosto sofrido. Aquela mulher agora tem algo diferente. Seus olhos brilham, há um sorriso naquele rosto, coisa que ninguém via há muito tempo. Uma mulher que acordava de manhã e talvez pensasse: mais um dia de desprezo, mais um dia de humilhação, mais um dia de fracasso, mais um dia de nada. E aquela mulher agora, depois do seu encontro com Jesus, ela pode dizer: olha, Jesus faz diferença sim, venha ouvir. E aquelas pessoas foram, ouviram e creram, e eles dizem para a mulher: olha, não é mais pelo que você falou, porque nós experimentamos por nós mesmos. Nós mesmos temos visto e ouvido que este é o Jesus, é o Cristo, o Salvador do mundo. A nossa vida, irmãos, como igreja, deve ser a de testemunhar, a de chamar outros para que venham e ouçam e possam crer também. E que nós possamos fazer deste canto da mulher samaritana o canto das nossas vidas. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Se você quiser ver a letra depois, está no Cantor Cristão, é o hino 46 do Cantor Cristão. Tem a letra dele toda lá. São só 2 estrofes, exatamente o que eles cantaram aqui. Veja esta letra, faça deste hino o canto da sua vida, o canto do seu testemunho, para que Deus seja louvado, a vontade dele seja feita na nossa vida. Ele é o Criador, somos criaturas e devemos a ele todo louvor, toda glória, toda adoração.